Olá, eu sou o Rubens Canhete Antunes, aluno do curso de pós-graduação em Gestão Pública Municipal pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, que em dupla com o também pós-graduando Márcio Martins Medeiros, elaboramos um artigo que abordou o assunto O Município e seus Problemas Contemporâneos, especificadamente no que se refere aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste vídeo 1, faremos uma abordagem inicial do assunto até a parte ao que se refere da responsabilização dos gestores públicos que vierem a descumprir os limites da lei. Assunto 2 será tratado pelo aluno Márcio Martins Medeiros. Inicialmente, gostaria de explanar os motivos que nos levou a abordar o assunto sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites de gastos com pessoal no âmbito da administração pública. Observamos que muitas vezes o gasto com pessoal se tornava um empecilho a investimento nas demais áreas da administração. Áreas essas de extremas prioridade, tais como saúde, educação e segurança pública. Não era razoável que, ao invés de apresentar um serviço público com qualidade e eficácia, os recursos disponíveis fossem gastos quase que na sua totalidade para manter a máquina pública, deixando, portanto, de se aplicar em investimentos que traduziriam na qualidade de vida da sociedade. Assim, até o ano de 2000, não havia nenhuma norma disciplinadora impondo limite de gastos com o pessoal no âmbito da administração pública, o que, via de regra, acabava por gerar um verdadeiro desmando na contratação de pessoal e onerando demasiadamente os cofres públicos. Já não se admitia mais que o já escasso recurso público disponível fosse quase que totalmente gasto com despesa com pessoal, deixando de se aplicar em melhorias da qualidade de vida da população. Foi então que, em resposta a vários movimentos populares, no ano de 2000, foi promulgada a Lei Complementar número 101/00, considerada como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta lei foi considerada um marco na gestão pública brasileira, em razão de que, a partir de sua edição, passou-se a pôr um fim na algazarra da empregabilidade no setor público, passando assim a impor limites nas despesas com pessoal, o que é considerado ainda mais importante, utilizando-se de instrumento de planejamento e prevendo sanções a gestores públicos que não obedecerem aos limites impostos na norma legal. A partir de então, o gestor público obrigou-se a prestar um serviço com eficiência e qualidade e, ao mesmo tempo, controlar os gastos com tal prestação. Não se admite mais que os gastos com pessoal ultrapassem os limites previstos na Lei nº 101. Conforme o artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a União não poderá exceder o limite máximo de 50% com gastos totais com pessoal. Esse limite corresponde a todos os gastos referentes à despesa com pessoal nos três poderes, incluindo o Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público da União. Análogo à União, o Estado também obedece aos limites com gasto pessoal previsto no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita a esses gastos em 60% da receita. Da mesma forma que a União e os Estados, os municípios também devem atender os limites que, no caso com despesa com pessoal, não poderá ultrapassar os limites que, no caso, é de 60% da receita corrente líquida. Isso estabelecido no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Acrescentamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal é categórica com relação ao cumprimento do limite e deixa claro isso no artigo 23, onde diz que o administrador público, quando ultrapassar o limite estabelecido, deverá eliminá-lo nos 2 quadrimestres seguintes, podendo realizar em 2 etapas, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre. Isto quer dizer que o gestor público
deverá tomar medidas de redução de despesa com pessoal, que poderá ser desde a redução da remuneração do cargo de confiança, que poderá chegar a 20%, extinção de cargo e funções, ou a redução dos valores atribuídos a eles, e até mesmo ao desligamento dos servidores efetivos. Com relação à redução da remuneração do cargos e funções, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite ao gestor público agir de duas maneiras. A primeira pode ser feita com a extinção do cargo e função, desde que declarado desnecessário à administração pública. E a segunda, pela redução dos vencimentos a eles atribuídos. As duas formas atendem à redução da despesa com o pessoal. Outra maneira que poderá ser tomada para reduzir a despesa com o pessoal é a exoneração dos servidores não estáveis, que consiste na exoneração dos servidores que ingressaram no serviço público sem a prestação de concurso público. A última alternativa para a redução de despesa com o pessoal é a colocação de funcionário público estável em disponibilidade remunerada. Enfim, a Lei de Responsabilidade Fiscal atribui ao gestor público responsabilidade para com o uso dos recursos públicos, impondo limites de gasto com o pessoal e atribuindo responsabilidade ao gestor público, que se adequar aos limites dela impostos na norma legal. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal, editada no ano de 2000, foi um marco na questão da responsabilização do gestor público, impondo limites e atribuindo responsabilidade. Na sequência do trabalho, no vídeo 2, o também pós-graduando Márcio Martins Medeiros fará uma explanação sobre as sanções e penalidades que atingem os gestores e o ente público pelo descumprimento dos limites da despesa com o pessoal. Muito obrigado.